Sejam muito bem-vindos ao podcast das duas Natálias. No caso, uma sou eu, Natália de Campos, advogada. Eu sou Natália Marques, psicóloga, psicanalista. E hoje a gente vai receber essa mulher incrível. Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Hoje vamos receber a Yasmin, vou fazer uma apresentação dela, que é uma apresentação, assim, com muitas coisas, que ela só tem 23 anos, vocês vão ver aqui, ó. Yasmin Moraes é escritora, atriz, jornalista pelo UFBA e palestrante internacional. Já foi publicada em 5 coletâneas e foi a primeira finalista do Prêmio Meiles de Literatura 2019 na categoria Conto Crônica e uma das vencedoras do primeiro Prêmio Neuza Maria de Jornalismo em 2020. Ainda em 2018, fundou o primeiro projeto feminista materialista e negro do Brasil, o Vulva Negra. Como escritora, publicou o seu livro de estreia no ano de 2022, o Romance Incandescente de Inverno. Ela vai mostrar pra gente. No ano de 2021, foi frontliner 2021 da We Are Family Foundation, testando meu inglês aqui, e formou-se no curso Leadership as a Practice da Global Citizen Year Academy. Gente, não ficou certo, mas tudo bem. Em 2022, representou o Nordeste como embaixadora da BC at Harvard e MIT e foi a primeira brasileira a palestrar no palco principal da maior conferência feminista da Europa. Meu Deus, você pegou fôlego? Ufa! eu tava lendo e falei, gente, mas quantas vidas tem essa mulher? Não é possível. Estamos aqui com a Yasmin. Seja muito Seja bem-vinda, Obrigada. Obrigada. Sou eu quem agradece. Eu estou muitíssimo feliz de estar aqui com vocês. Já acompanho seus trabalhos há muito tempo, vocês sabem disso. Então, para mim, é uma honra. Eu estou adorando. Muito feliz. Ai, que delícia. Estamos muito felizes também de te receber para bater esse papo que a gente queria falar aqui, né, sobre muitas coisas que você fala no projeto Vulva Negra, né? O quanto você beneficia mulheres ali, né, trazendo conhecimento muito profundo e muito acessível ao mesmo tempo. E para a gente começar esse papo, a gente queria falar sobre um assunto espinhoso e necessário. Olha, já vamos começar polêmicas. A gente não está aqui para não falar de assuntos espinhosos. Mas a gente queria falar sobre liberdade sexual, né? E tem se falado muito na internet, nas redes sociais, já há algum tempo, né? Sobre a liberdade sexual da mulher. Existem diversas discussões, inclusive, ali nas redes sociais, sobre o que é liberdade sexual, o que não é liberdade sexual, será que a gente pode falar sobre isso, né? Será que a gente consegue dizer o que é liberdade sexual, o que coloca as mulheres em risco, a gente faz algo achando que é liberdade sexual e, na verdade, está nos aprisionando ainda mais, falar sobre essas coisas é moralismo ou a gente está pensando na segurança das mulheres? Então, para a gente começar esse assunto, eu queria saber, né, para você, o que é para você, nos seus estudos, né, o que é a liberdade sexual, como nós poderíamos ter liberdade sexual, na verdade, vivendo no patriarcado, né? Natália, essa pergunta é perfeita e muito complexa. Mas eu gostaria de iniciar salientando que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, liberdade sexual não é sobre necessariamente dizer sim, mas é sobre o que ocorre quando você diz não. Esse é o grande ponto, um dos pontos centrais da liberdade sexual, principalmente em um país como o Brasil. Porque antes de entrar necessariamente na resposta dessa pergunta, eu penso que é interessante que o público se recorde que, por mais que nós tenhamos essa perspectiva, o Brasil fica na América Latina, liberdade, coisas que tais, nós temos índices altíssimos de violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, liderando os rankings de feminicídio, infelizmente também de casamento infantil e de outros tipos de violência sexual. Então é importante que nós saibamos que, por mais que haja um verniz de liberdade, terra da dança, da diversão, na verdade nós infelizmente vivemos retrocessos muito específicos na área dos direitos das mulheres. E isso impacta a própria compreensão do que é consentimento, porque não existe liberdade sexual sem consentimento. E a pergunta que fica é: qual é a educação sexual que nós recebemos para sabermos o que é consentimento ou não? A partir de qual momento nós temos essa percepção de que estamos engajadas com um consentimento ativo em uma relação sexual se aprendemos que uma esposa deve sexo ao marido? Se você foi até a casa de uma pessoa e vocês iniciaram uma relação sexual, você tem de concluir.
e tantas outras questões. Se você utiliza uma determinada roupa, convenciona-se socialmente que você está querendo receber assédios sexuais e coisas que tais. Então é interessante sabermos, em primeiro lugar, isso, que a cultura ocupa esse papel muito profundo na nossa própria compreensão. Liberdade sexual é ter direitos, acessos e garantias, não apenas para questões reprodutivas, ou seja, viveríamos em um país com liberdade sexual se o aborto fosse legal, seguro e gratuito. Começamos a partir daí, porque nenhuma relação heterossexual dá 100% de certeza de que não haverá ali uma concepção. Sempre há esse risco. Acesso a procedimentos como laqueadura, a procedimentos como a implantação do DIU, acesso constante à educação sexual para crianças, sobretudo, que se fundamenta na prevenção ao abuso sexual e também na perspectiva cultural. Porque, por exemplo, como eu, como mulher, posso me sentir livre se eu vivo em uma cultura que endeusa a violência contra a mulher? Que sexy é ganhar um murro, é ganhar um tapa, e que você precisa se engajar, às vezes, em atividades assim para que as pessoas te considerem descolada. Porque se você não faz, então você é vanilla. Você não é a mulher ideal, porque você não está ali naquelas ações ou performando aquilo que se espera das mulheres na atualidade. Porque se espera essa ambiguidade, que a mulher seja certinha, mas também que na cama ela aceite de tudo e faça de tudo. Espera-se que nós vivamos uma constante ambiguidade, e isso até na teoria feminista, quando nós voltamos para um livro muito bom que eu sei que a Natália leu, eu sei que está também na sua lista de leitura. Provavelmente, que nem sei qual é, mas deve estar. Que é o Amar para Sobreviver, Sim. onde a Graham fala que nós, como mulheres, somos colocadas na sociedade em uma ambiguidade que até perturba o nosso psiquismo, porque você tem que ser isso e aquilo, e ao mesmo tempo você tem que ser santa, mas você também tem que ser promíscua, mas você também tem que se preservar, mas também não pode ser virgem para sempre, e é uma ambiguidade que mexe até com a nossa saúde mental, com o passar dos anos. Porque no meio disso, os nossos desejos, eles não vêm em pauta, né? Que é isso que você está trazendo, assim. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que gostar. Então, a gente é o tempo todo atravessada por essa cultura, né? Que nos faz entender que até sexualmente a gente tem que gostar de determinadas coisas. Então, eu fico pensando o quanto verdadeiramente a gente consegue se questionar se a gente gosta ou não. Se a gente se sente confortável ou não, né? Porque é isso, assim, às vezes, como você está trazendo, imagino que você vai falar mais disso também, né? Quando a gente fala de consentimento, às vezes vem uma fala, mas a pessoa consentiu, ela não disse que não. E às vezes, de fato, assim, ela consentiu efetivamente, mas ela estava completamente desconfortável, ela sofre com aquilo porque ela não consegue nem chegar ao ponto de fato, ela entender o que ela quer ou não, né? Nós mulheres, a gente não se dá a gente não aprende, na verdade, que a gente tem direito a esse lugar de, peraí, deixa eu parar aqui, entender sobre a minha sexualidade, entender sobre o meu conforto, ou até mesmo entender se eu quero ou não fazer sexo, porque a gente, como você bem trouxe, né, tem esse lugar, eu devo, se eu estou casada, é minha obrigação, né? Fica no lugar de obrigação, quando, na verdade, isso não pode vir em lugar nenhum, né? Mas, assim, pra gente falar de consentimento, penso eu, a gente precisa primeiro falar junto com isso, o quanto nós, mulheres, não temos acesso, somos negadas a esse lugar de desejo, né? De chegar no nosso desejo, de qual é o meu desejo. A gente é minada de todas as maneiras para não chegar nesse lugar, né? Exatamente, é assim que ocorre. E é interessante falarmos sobre isso, porque até, Natália, quando nós falamos sobre o início da vida sexual, achei interessante quando você falou, nós não nos questionamos sequer se queremos fazer sexo. Uma vez eu li um escrito que foi até da Bell Hooks e mexeu comigo pelo resto da minha vida. Ela falava sobre como muitas meninas negras iniciam a vida sexual muitas vezes cedo, não necessariamente porque elas querem se engajar no sexo, na relação penetrativa ou coisas que tais, mas porque elas querem contato físico. Porque elas querem sentir o toque, que elas às vezes não recebem em casa, que elas às vezes não recebem de amizades, então elas correlacionam. Se quero receber um contato físico, ou um contato físico que culmine em algo afetivo, precisa ser sexo. Eu preciso me engajar na minha primeira relação sexual. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar, não li isso da Bell Hooks e também não tinha parado para pensar. Na verdade, trazendo isso para nós, né, como que temos relações héteros, inclusive, como que várias das vezes a gente busca na relação
o afeto que poderia ter em outras relações, né? De amizade, de familiares, enfim, de outras pessoas poderem suprir esse cuidado, esse carinho. E a gente deposita isso sempre na relação heteronormativa ali do... Esse parceiro tem que suprir o toque, o cafuné, o cuidado. E acho que vem muito desse discurso também, neoliberal, né? De individualizar as pessoas e trazer até essa rivalidade feminina, e isso tudo. E na maioria das vezes são as mulheres entre a gente mesmo que vai ter esse toque, esse abraço, esse acolhimento que vai nos suprir tantas vezes, né? Perfeito, quero ler mais sobre isso. Exato, é interessante nós observarmos essas perspectivas, porque é um tema muito denso, mas, como já iniciamos polêmicas, vou me permitir, eu sei que aqui também é o espaço para esse tipo de discussão, mas até quando a Graham fala a respeito de qual papel a relação sexual ocupa na vida das mulheres. Em uma das passagens do Amar para Sobreviver, a Graham fala que muitas mulheres querem utilizar o sexo para se conectar com os homens, porque foi através do sexo que os homens roubaram das mulheres a sua própria capacidade de autodefinição. Através da violência sexual, através da dominação sexual a nível patriarcal, os homens conseguiram capturar essa humanidade das mulheres que deixou de ser inata para se tornar atribuída. Somos humanas, sim. Como eu falo no Vulva Negra, nós servimos se servimos. Sim. Servimos se temos serventia. E tem isso, né? Muitas vezes em uma relação na qual não se tem outros afetos, diálogo, né? Várias maneiras de demonstração de amor, muitas mulheres, elas mesmo sem desejar o sexo, elas sentem, como você trouxe também, né? Que é essa única conexão que elas têm, né? A única maneira de se aproximar daquele parceiro. Então, ela entende que não tem mais nada ali, né? Se eu quero me aproximar, se eu quero receber algum tipo de afeto, eu tenho que buscar só do sexo. A gente precisa questionar, né? Mas de onde que tá vindo? Quais são as outras fontes também dentro daquela relação, né? Assim como... Se uma mulher não está com desejo sexual dentro de uma relação, a gente precisa ver como é que está essa relação. Exato. Porque as mulheres o que antecede a relação sexual, né? As mulheres tendem a sempre se culpabilizar, né? Eu vejo muito isso. Assim, eu não tenho libido, então vamos entender o que é que o meu problema. Qual é o meu problema de falta de libido? E às vezes você pode estar com alguma questão fisiológica, emocional de falta de libido. Mas eu sempre questiono quando vê isso. Peraí, como é que está essa relação? Né? Como é que tá a sua relação? Vamos falar sobre a sua relação, como ela é para além do sexo, porque a gente tem que entender que não é só nós, né? Tem ali, não é só um problema, não é um problema nosso, a gente tem que entender um todo, o que antecede a relação sexual, como é que tá essa relação, como é que tá esse diálogo. Você se sente vista, você se sente ouvida, você sente que o outro verdadeiramente te enxerga como um ser humano, né? Te admira. Verdade. Então, às vezes, toda a questão vem daí, E até a questão prática do dia, né? Assim, quem lava a louça, quem foi no mercado, quem fez as funções de cuidado. Porque é muito... É desgastante se você passa o dia inteiro dentro de uma demanda, né? Da vida acontecendo, da vida adulta funcional. E aí depois você ainda vai se preocupar com a sua libido, assim... É mais uma coisa, vai ser mais um job ter que transar, sabe? Vai ser mais uma questão... Não tinha que ser, né? Mais uma coisa para dar checklist. Eu concordo. As duas trouxeram coisas interessantes e é bom que eu já capturo aqui na minha resposta. Porque, primeiramente, Natália, isso que você falou me remeteu muito à própria psicanálise. Eu até pensei que você daria uma tirada psicanalítica, porque, realmente, sexualidade a dois tem esse desafio. Não é apenas sobre eu, ou sobre o outro. É o outro e eu. Como isso funciona, como isso se dá. E algo em relação a essa questão das mulheres terem muitas atividades e muitos checklists é uma coisa extremamente problemática, porque nos leva à concepção de que sexo tem que entrar na agenda. Mas a vida é sexual, comer é sexual, se vestir é sexual, conversar, escrever um livro é sexual. E eu falo... Tudo é libido, né? Eu falo sobre isso até na minha análise. E, às vezes, sexo é a coisa menos sexual que você faz. É verdade. Mas é mesmo. Não é? E é interessante que as mulheres também tenham essa perspectiva de se apropriar da construção da sua própria sexualidade. Porque isso não é só sobre fazer sexo. Fazer sexo, eu diria que é o ponto final. A sua sexualidade começa, às vezes, quando você dança. Quando você começa a descobrir o seu corpo, a descobrir que você pode se autorizar ao desejo. Eu penso que começa aí, porque, de fato, eu não vivencio relacionamento heterossexual. Sorte sua, parabéns por isso. Não sei se pode falar isso, mas...
Do outro lado do que eu tô. Carlos, você é maravilhoso, tá? Não, com certeza. Mas essa experiência de que o sexo e a sexualidade pode estar no dia a dia. Não precisa Sim. haver um momento específico. E eu gosto muito disso na relação entre mulheres. Porque é um toque, é um afeto, é uma coisa que às vezes supre até o que você pensava que era um desejo de uma coisa mais genital, mas nem era. Você queria aquela completude da experiência do corpo do outro. Então eu penso que é interessante. E acho que pessoas heterossexuais deveriam colocar isso nas suas relações também. Sabe? Eu Sim. penso que uma coisa que muitas das minhas amigas falam das relações com homens é que às vezes o homem condiciona o afeto físico ao sexo. Você exato. sabe que ele quer sexo porque ele ficou, de repente, mais carinhoso com você. E isso é muito equivocado. Isso cria um comportamento de condicionamento que não é nem um pouco saudável. E aí, Fase porque às de vezes você não quer. pagamento, né? E também, às vezes você quer o afeto, mas você não quer transar. Então, quero esse carinho aqui, mas eu não quero transar, né? Não agora. E é isso mesmo. Acho que essa relação. Acho que a gente foi muito pouco, acho que a gente dos anos 90, então, completamente mal introduzidos na relação com o nosso desejo e com o nosso corpo. Acho que, no geral, homens e mulheres mesmo, mas nós mulheres, enfim, com todas as demandas maiores. Mas a gente não teve, nos anos... Quem nasceu nos anos 90, tipo eu, a gente não teve essa introdução da gente falar sobre o nosso corpo, sobre a gente falar sobre o nosso desejo, né? A mulher ali nos anos 90, o papel que ela ocupava era da banheira do Gugu, era da Playboy, era outra relação que a gente tinha com a sexualidade e com esse comportamento. Então, acho que a gente cresceu numa geração que, assim, cagou com a nossa cabeça, né? Foi de banheira do Gugu a revista Capricho, pautando as relações como se toda relação fosse heterossexual, pautando as relações como se toda relação tivesse que ter penetração. Então, você tinha lá os testes na Capricho de quando foi sua primeira vez. E aí, hoje a gente está discutindo sexo de outras formas, de não necessariamente ter a penetração, de libido de outras formas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, como você percebe, assim, você talvez seja quase 10 anos mais nova que eu, como que é como que você teve, como que você viu na sua geração que já é um pouco mais antenada, já tem outras fontes, né, além da galera Capricho, você já tem acesso a outras coisas. Como que tem sido isso? Natália, eu penso que essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu observo a minha geração, que seria a geração Z, nós temos ali um grande abismo. Por um lado, você tem um grupo de pessoas que, assim como eu, é engajada com o ativismo, com a militância, às vezes até com a própria militância sexual, pessoas que se engajam em práticas tântricas, no tantra como uma possibilidade, um estilo de vida, pessoas que se filiam também a filosofias ou até ao próprio feminismo com essa perspectiva de um olhar sobre a sexualidade da mulher. Mas, por outro lado, nós temos um grupo de pessoas e que, infelizmente, eu sinto que é o maior grupo que está preso em uma lógica de pornificação da cultura. Infelizmente, pessoas da minha geração têm um acesso muito mais fácil e, às vezes, muito mais precoce à pornografia. Alguns estudos dizem que a primeira exposição à pornografia, por exemplo, para um menino é aos 9 anos de idade. Gente, Então, é pensa muito que a absurdo. sexualidade dessa pessoa vai toda se formar a partir da perspectiva de pornificação da cultura e da própria indústria pornográfica. E daí nós temos um aumento, por exemplo, na noção de quebra do que seria o consentimento. Porque já não se sabe mais. Se em um vídeo pornográfico uma mulher tem seu consentimento quebrado e ela sorri, ela gosta disso, e você tem um garoto de 8 anos assistindo a um material como esse, qual noção ficará fixa até no próprio inconsciente dele do que é consentimento? Se eu falo não, mas o meu não é 100% performático, eu estou sorrindo para uma câmera, eu estou performando que eu gosto daqueles atos de violência. Isso influencia o lide com a sexualidade e eu penso que isso também produz uma perspectiva muito fria das relações. Porque, por exemplo, eu falei até isso em um encontro feminista Vulva Negra. As meninas até riram do caso de um rapaz que falou que ele ia se tornar anti-pornografia, anti-prostituição e tudo mais. Daí as pessoas perguntaram, mas é porque a luta, a causa das mulheres? Ele, não, é porque eu virei broxa. Né? Os homens também precisam falar, né, sobre os efeitos. Não. Então agora é ruim. Agora só é quando ruim. afetou a ele, né?
Não, antes exploração, tráfico humano, não, agora Não, isso não é um ruim. problema meu, mas a partir do momento que eu me tornei Que broxa, aí, já é um problema aí meu. eu me preocupo, né? Exato, então eu penso que ainda alimenta essa perspectiva hiperindividualista, que é ali um dos pilares basais da própria masculinidade. É muito interessante porque uma feminista, não sei se ela ainda publica, mas Isabela Cepa, ela falou uma vez sobre essa relação entre masculinidade e aquilo que alguns, dentro, por exemplo, de alguns estudos psiquiátricos, colocam como indicadores de transtorno antissocial. E como, de certa forma, nós, como sociedade, acabamos validando comportamentos que poderiam ser vistos até como transtornos, como aspectos naturais da masculinidade. Não se importar, ser frio, pensar sempre em si, o outro não existe, o outro não está ali e coisas que tais. Mas toda vez que eu já arrumei várias brigas por causa disso, porque eu falo isso sempre, e sempre um homem vai me questionar disso, que falam assim, mas por que o homem bate? Porque o homem é violento? Porque o homem é negligente? Eu falo, porque eles podem, entendeu? Uma autorização A gente tem, social, né? exatamente, a gente tem todo um arcabouço legislativo, social, que sustentam que pode. Não, Natália, mas ele não pode bater, porque hoje existe a Lei Maria da Penha. Ele pode, né? Na verdade, a lei, ela vem como uma consequência, assim, depois que você bater, o que vai acontecer depois da violência, né? Qual é a sanção que você tem, mas não é o impeditivo. Tanto não é o impeditivo que as pessoas seguem cometendo violência contra a mulher. Exato. Então, por que o homem bate? Por que o homem é negligente? Por que o homem não entende o consentimento? Porque eles podem. Exatamente, exato. E isso é o mais doloroso para as mulheres, na minha perspectiva, sabe? Algo que eu enfrento muito, talvez Natália enfrente isso na clínica, eu enfrento isso no trabalho com Vulva Negra, é que muitas mulheres sempre chegam com essas demandas de mas eu já falei tantas vezes, mas eu já expus tantas vezes como eu me sinto e ele não muda e coisas que tais, e obviamente eu não respondo assim, mas infelizmente é a verdade. Ele não muda porque ele não quer. E, Exatamente. sobretudo... Não precisa. Exato. Porque, me diga... Não existe uma perda, né? Exato. Me digam, qual é a razão? Em se comportar dessa maneira, Qual é a razão né? de modificar o comportamento se, vamos supor, nosso cérebro trabalha com reservas de energia. Se eu posso reservar energia e conseguir o mesmo resultado, por que eu irei gastar energia? Se será o mesmo resultado. Porque você não tem, né? Eu acho que pra gente conseguir mudar... o Freud fala isso, né? Que exatamente a frase, com todas as palavras, eu não me lembro. Mas ele diz assim, que pra gente mudar, aquilo precisa ser muito forte, né? Aquilo precisa incomodar tanto, chegar num ponto limite, aí a gente muda, né? Exatamente. Que a angústia precisa ser maior do que o medo da mudança. Porque a gente tem uma tendência, né? Que na psicanálise a gente fala de pulsão de morte, de ficar no mesmo lugar onde a gente tá. Então tem que ser uma coisa que incomoda tanto que eu vou lá e vou fazer. Se eu, socialmente, eu faço, eu falo, e eu não recebo nenhum, né? Nada eu perco. Pra que né, que eu vou mudar? E eu acho que isso também é uma questão nossa, né? Que eu já vou até emendar em uma outra coisa que a gente queria falar com você também. Sobre o quanto nós mulheres também ficamos nesse lugar de salvadoras dos homens, né? Muito comum. Não, mas ele vai mudar, eu vou fazer, mas comigo, né? É um lugar que a gente é socializada pra ficar nele, e que também tem um lugar que tem muita perda, mas que também tem uma onipotência narcísica nossa. Exato. Né? De, não, mas eu vou Comigo vai ser diferente. eu vou ocupar esse lugar de salvadora, né? E o quanto eu acho que a gente precisa também falar com as mulheres sobre sair desse lugar, né? Onipotente de que eu vou conseguir mudar alguém. Como a gente falou, né? A gente não tem esse poder de mudar, a gente não tem esse poder. Então, uma outra questão também que a gente queria falar era sobre essa centralidade, né? A Natália até comentou sobre, às vezes, a gente querer um afeto de uma amizade, querer outro tipo de afeto e a gente achar que só vai vir ali da relação romântica, só vai vir ali da relação com os homens, né? A Valesca Zanello, que é uma pesquisadora que eu sei que você também ama, a Natália também gosta, maravilhosa, uma psicóloga. Ela tem essa frase dela, que eu acredito que seja a frase mais famosa, né? Que é uma frase curta e diz muito, que ela diz que os homens aprendem a amar muitas coisas, as mulheres aprendem a amar os homens, né? É maravilhosa essa frase ela pega, assim, num lugar, né? Eu queria saber de você, assim, o que você acha que a gente pode
fazer, assim, para se aproximar mais do nosso prazer e para descentralizar um tanto mais, né, esse lugar da relação romântica como um todo e dessa aprovação masculina da nossa vida. Nossa, essas foram ótimas perguntas. Antes, eu gostaria de trazer esse ponto específico sobre essa questão da mudança. Porque nós falamos sobre esse comportamento individual dos homens, mas é interessante citar que isso ocorre até a nível estrutural, quando nós pensamos, por exemplo, no Estado como um aparato masculino, na religião, no direito como aparatos masculinos. Se não há ali uma perspectiva de que as mulheres tornarão aquilo desconfortável, não haverá mudança. Esse é um ponto, por isso que eu apoio as mulheres da Coreia do Sul e do Japão, por exemplo. É polêmico falar sobre isso, mas eu apoio elas quando elas colocam a natalidade como um ponto. Vocês não querem nos dar direitos, então não vamos ter filhos. Não vamos. Vocês não querem nos oferecer licenças maiores, períodos maiores, então não vamos engravidar. Pronto. É o que nós vamos fazer. É interessante porque nós ficamos esperando que o Estado, ou que as pessoas, ou que as políticas mudem, mas elas só se modificam quando começa a haver um déficit. É aí que tudo se modifica. E o problema de muitas mulheres, infelizmente, é que por termos esse dispositivo materno que a Valesca Zanello bem traz, muito bem manipulado na cultura, nós não conseguimos lidar com isso. Nós não conseguimos lidar em nos tornar desconfortáveis para o outro. As mulheres, infelizmente, não aprendem a sustentar o desconforto. E é esse desconforto que é a mola propulsora de qualquer mudança social e também individual nos relacionamentos. Então, por que as mulheres querem salvar os homens? Porque nós aprendemos, na nossa socialização feminina, que servimos apenas se formos essa mola propulsora para que o outro cresça. Percebam que agora está até viralizando conteúdos de comprei o meu homem na planta, eu construí o meu homem. O meu homem não era ninguém, eu fiz ele ser quem ele é. E mudam a roupa do homem, e mudam o penteado. Ele não era um adulto funcional, na verdade, Exato. né? E isso é a mobilização do dispositivo materno. E até uma ambiguidade, porque a mulher, ela começa a se relacionar com o homem muitas vezes esperando que o homem seja um provedor, e isso falando até um nível um pouco mais inconsciente, quando nós aprendemos nas nossas relações. Mas ela se frustra porque o tempo passa e ela se depara com um bebê chorão, que ela precisa trocar a fralda. Sim. Porque homens não são seres humanos completamente funcionais na nossa sociedade. Ponha um homem heterossexual para morar sozinho e diga, você não vai poder contratar uma empregada doméstica, é você por você. Para ver depois de 2 semanas como estará a casa dele, como estará a maioria da casa dos homens. Não vale ligar para sua mãe, não vale ligar para sua irmã, é você por você aí essas 2 semanas. Por quê? Porque eles não precisam ser funcionais. Porque nós somos socializadas para sermos o apoio físico, emocional, jurídico e tantas outras coisas de homens. Sim. Nosso tempo para os homens não vale nada, porque eles roubam nosso tempo de graça e não dão boas coisas em troca. E é sobre isso que nós falamos, por exemplo, quando pensamos em uma perspectiva de... Vou falar nesse termo, mas não é necessariamente isso, de relações ginocentradas. E muitas pessoas já pensam logo, então eu vou virar lésbica, vou começar a me relacionar sexualmente só com mulheres. Não é sobre isso. É sobre priorizar o seu tempo consigo mesma, porque você é uma mulher, gino vem daí, e, sobretudo, com outras mulheres que fazem bom uso do seu tempo e você faz bom uso do tempo delas. É interessante porque essas relações, às vezes, com homens, acabam se tornando parasitárias. Aquele indivíduo vai sugando tudo de você, e quando você se depara, o que você tem? Você não tem mais nada. Então, é interessante construir relações com outras mulheres, e principalmente relações de apoio mútuo. Relações em que uma faz, a outra faz, a outra faz, uma faz, e assim se complementam e ambas não ficam cansadas. Muitas pessoas pensam, por exemplo, que o relacionamento lésbico é um mar de rosas. Não é. Existem mulheres mau caráter, infelizmente, existem mulheres problemáticas, mas uma coisa interessante da socialização feminina, que aí eu sempre estou fechada com Graham quando ela fala de subverter a própria feminilidade. É isso. Em uma relação com uma mulher, você se sente menos sozinha, porque ela também quer fazer as coisas. Ela não espera que só você fique fazendo, que só você fique sendo demanda. Ela também quer fazer. Ela também precisa fazer para se sentir confortável de certa forma até. Eu acho que cria... Desculpa. Não, há muitos anos atrás, né, eu comecei, meu primeiro namorado, eu era super novinha e tal, e eu dei uma entrevista para uma revista na época que chamava Gloss,
que obviamente não existe mais. O tema da matéria era assim, namoradas, enfim, que são meio mães de namorados, Você que deu essa marcam... matéria? Então, gente, que vergonha. Se alguém achar aí, depois me manda que eu queria ver o que eu falei. Mas são maravilhosos. horrível, não, horrível. E na época, assim, sei lá, eu devia ter uns 18, 19 anos, eu me senti orgulhosa de estar nesse papel, sabe? Do tipo assim, imagina, o fulano não sabe marcar um médico. E eu achava que eu era o máximo, porque eu fazia uma gestão da vida de um cara que era Você era 7 anos mais velho que eu. Secretária. né? Exato, secretária. Exato. Recatada do lar, no caso. E aí, esse espaço. Só que, assim, hoje em dia, né, isso que você falou faz muito sentido pra mim. Hoje em dia, eu e a Natália, a gente conversa muito sobre isso, assim, a diferença da gente ter projetos e desenvolver coisas com mulheres do que com homens. É isso que você falou, da pessoa sugar a sua energia e roubar a sua produtividade. Eu acho que no trabalho é uma coisa que fica muito, muito clara, assim, cada vez mais eu escolho trabalhar e me relacionar com mulheres, porque eu percebo que a carga mental que elas me demandam é muito menor que a dos homens. Exatamente. Então, é muito raro eu ter que passar a mesma informação para uma mulher mais do que uma vez, sabe? Então, se eu te mando o endereço, eu falo, Yasmin, você vai gravar aqui o podcast com a gente? O endereço tal, é a hora tal, tá resolvido, entendeu? Se eu falo isso para homem, aí no dia seguinte mas onde é? Onde é que você me mandou essa mensagem? Onde é que tá isso? E aí você tá me demandando de novo. E aí eu tive algumas relações e uma das coisas que eu comecei a entender não dá pra eu fazer a minha gestão emocional e a sua. Não tem como. Exatamente. E aí, o que eu percebo dos homens, e aí vocês também, como psicanalista, também vai falar, o que eu percebo é isso, eles dão uma demanda invisível pra gente dessa gestão emocional e você vai ver mulheres em sala de terapia, mulheres na psicanálise, mulheres se cuidando, mulheres ouvindo podcast... Mulheres lendo, mulheres produzindo, né? E mesmo que a academia tente nos deixar aí de lado por conta da maternidade, mas a gente fazendo toda essa função de tentando entender o feminismo, tentando entender o patriarcado, tentando entender questões de raça. E aí o homem chega e fala assim, mas isso que eu falei foi machista? Exato. Cara, brother, não é minha função. Eu esses dias eu disso. surtei assim, o seu letramento não é minha responsabilidade. Não é. Entendeu? Eu não nasci com letramento nem do feminismo, nem racial. Se eu não sentar meu bumbumzinho e Você também, estudar... se eu fiz, por que você não pode fazer? eu vou Exato. Esses dias começou... Eu fui numa palestra lá do Mascaro no MST. E o Mascaro falou várias coisas e tal. E quando a gente saiu, o Cacá falou... Tá, mas e aí, o que a gente tem que fazer? Eu falei, você quer saber o que você tem que fazer? Quero! Eu falei, começa lendo um livro. O que fazer? Lenin. Começa por aí. Mas eu tenho que... É isso, cara. Foi por aí que eu faço. Né? Ninguém me falou. Essa é a grande questão. E isso também é psicanalítico. Tudo. No final, mas muito acho que psicanalítico. sim. Passividade é poder. É. Ponto. Exato. Ponto. As pessoas pensam que mulheres são passivas, mas é construído todo um discurso para que o homem seja o leão. O que é que o leão faz? O leão deita e ruge. Quem vai atrás da presa? A leoa. Não, mas isso eu acho que é uma exatamente assim que ocorre. Os impressionante. homens, eles têm a construção social que diz que eles são os dominantes, mas a grande verdade é que homens são bebês chorões. As mulheres fazem tudo por eles. As mulheres só não mastigam e colocam a comida na boca deles, porque não somos pássaros, somos Não, seres inclusive, humanos. se a gente for... Você trazendo esses dados, assim, trazendo essas análises, eu fico pensando... Tanto a sociedade funciona tão bem, né? Nas costas das mulheres, que a gente pode olhar o tanto de registros de crianças sem o genitor, sem o pai. Exatamente. Ou seja, quem lideram as famílias, quem toca, quem é o propulsor Exato. E ainda social. assim, né? E eu acho que é impressionante que ainda assim consegue se manter este mito de que os homens fazem Exato. a sociedade ficar em pé, né? O O quanto isso é discurso. forte, né? Ainda consegue-se, mas acho que isso que a gente está falando são muitas e muitas camadas, né? Muitas Porque camadas. eu acho que, assim, os homens vão ouvir e vão ficar incomodados, né? Acontece isso. Será E que aí- o homem vai ouvir a gente? Então, tem aí isso. tem esse ponto, né? Que é isso, assim, às vezes a gente precisa pensar, né? Ai, nossa, mas você tá dizendo que não existe homem, você possa trabalhar legal? Não, claro que sim, né? A questão é, a gente tá falando de um sistema e... Por que nesse lugar, quando a gente escuta algo que a gente fica incomodado, por que a gente não vai olhar e falar assim, putz, eu vou me olhar, hein? Eu vou me olhar, vou me mobilizar nesse lugar para entender, para olhar os meus amigos para fazer diferente. Mas não, assim, eu acho que acaba que
a gente acaba trabalhando com mulheres também, conseguindo trabalhar melhor com mulheres, porque a gente entende que só a gente pode cuidar, né? Os homens, eles não são socializados para o cuidado. Não são, de maneira nenhuma. Então, muitas vezes, quando a gente está trabalhando com mulheres, uma vira para outra e consegue perceber quando a outra não tá bem, né? Eu e a gente vai, nossa, tô preocupada com você não tá bem? Tá pesado para você, tá outro, vamos Deixa dividir. que eu faço. Eu faço hoje, você tá num momento mais difícil, eu seguro aqui, a outra segura ali. E a gente vê que esse funcionamento, claro que não é assim com todo mundo, com todas as mulheres, existem mulheres que é dificílimo de trabalhar, né? Mas, assim, a gente vê que esse funcionamento do cuidado, do olhar pro outro, ele acaba pegando mais. Isso se reflete também nas amizades, né? Exatamente. Com os homens. Estou lendo um livro agora, inclusive, vem aí um negócio com esse livro. Que era... Acabei agora, que é um ex-amigo, que é da Maíra Cota. Amo. E aí eu refleti muito nesse livro, assim, sobre o funcionamento das relações de amizade também, porque a gente reflete muito sobre o funcionamento das amizades românticas na nossa vida, e às vezes eu percebo que a gente não reflete sobre as amizades com os homens, sobre as relações de trabalho também, e como muitas coisas que a gente se queixa nas relações românticas também acontecem ali, o quanto a gente fica pisando em ovos, às vezes, tentando agradar muito mais, pegando e fazendo por eles, e aí quando a gente vê, a gente não tem o mesmo, aí chega e tem que deitar-se ali no conforto, no colo, no ombro de uma mulher, né? A gente só consegue relaxar. E por que isso acontece, né? Natália, a gente tem que pensar por que isso algo acontece. muito interessante sobre isso, e que eu gostaria muito de fazer essa explanação, é que a mulher é o homem e o homem é a mulher. E como eu explico essa frase? Tudo que se constrói dentro da perspectiva do poder e do discurso sobre o masculino, nas partes positivas, é feminino. Força, liderança, cuidado, proteção, prover. Quem faz isso em nossa sociedade, e na grande maioria das sociedades, são mulheres. Mas agora, todo aquele discurso que se constrói sobre as mulheres, espera, passivo, precisa que alguém faça por ele. Frágil. Não tem atitude, não sabe se posicionar. Você está definindo um homem. E é interessante nós percebermos isso, porque isso prova como o discurso, como aquilo que nós escrevemos e aquilo que é escrito na história das sociedades é importante. Porque por mais que na realidade material nós consigamos constatar, por exemplo, existe um dado, que os maiores chefes de família do Brasil são mulheres. Por mais que esse dado exista, se você pede para que as pessoas imaginem um chefe de família, irão imaginar um homem. Então, por isso é interessante nós percebermos que é o discurso que se constrói. Mas é muito mais importante que as mulheres percebam que elas são ativas, elas são potentes e elas estão fazendo. Porque muitas mulheres se desenvolvem, crescem com esse vazio. Fiz tudo, consegui tudo, não consegui um homem. Você precisa de um homem tão quanto um peixe precisa de uma bicicleta, como já dizia Cher, porque você já é o seu homem. Eu penso que é essa a questão. Quando as mulheres dizem que querem um homem, elas não querem um homem à carne. Elas querem a ideação. Pelo menos eu sinto assim muitas vezes. Mas você já é isso. Você já é o seu homem. Você já é a pessoa que faz aquilo por você. A mesma coisa, uma vez eu falei, se eu fosse definir nesses termos, a minha carreira é o meu namorado. Quando você pensa que a mulher precisa de um homem para ter passabilidade social, você é melhor apresentada se você está ao lado de um homem. A minha carreira é o meu homem, então. Eu sou o meu homem, então. Eu dou a minha própria passabilidade dentro desse discurso. E, sobretudo, é importante que as mulheres deem esse estalo na cabeça delas para que elas parem de pensar que precisam ter relações com homens. No final do dia, quem te ampara, na maioria das vezes, é uma mulher. Então, por que não agilizar esse caminho? Aí eu dizendo, por que não virar lésbica? Mas, Yasmin, eu vou deixar até uma pergunta aqui para quem está assistindo a gente, porque eu fiz essa pergunta e eu tenho feito com muita frequência, assim, quantos homens tem na sua rede de apoio? Pra gente pensar mesmo sobre isso. Porque aí, quando eu trago essa questão, as pessoas me falam, mas eu não deixaria meu filho com homem. Mas, gente, rede de apoio não é só para ficar com a criança, não é só para isso. Assim, o homem, ele tem capacidade cognitiva, espero eu, um adulto funcional, de fazer um mercado, de levar uma roupa na costureira. E aí, marido, pai, não é rede de apoio. Isso aí é função, é divisão de tarefa. Exato. Seu marido não é rede de apoio. Quando eu pergunto assim, quem você tem na sua rede de apoio, eu quero dizer os tios, os avós,
os amigos, os colegas de trabalho. Se você precisasse hoje ligar para um homem e falar, você pode buscar meu filho na escola? Quem seria uma pessoa que você tem na sua rede? Eu acho que é importante a gente colocar isso, porque isso que você trouxe é verdade, que você trouxe é muito verdade. No Moral da História, a gente está sobrecarregando outra mulher para dar conta da minha relação com o homem. Exatamente. Então, o meu chefe me sobrecarrega e eu vou me escorar na minha amiga. O meu pai, meu irmão, meu marido, meu filho, enfim. E aí outra mulher tá segurando isso comigo. Mas sabe por que isso ocorre também, Natália? E eu acho que esse é o ponto mais polêmico. A afirmação de gênero. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas mulheres sentem que se elas começarem a assumir para si mesmas que elas são as pessoas ativas da vida delas e que outras mulheres são as pessoas ativas da vida delas, elas deixarão de ser femininas e se tornarão masculinas. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, quando nós pensamos que a própria feminilidade é essa coisa ambígua que nos aprisiona, mas que, por outro lado, também nos defende. Porque, por exemplo, pesquisas comprovam que homens se sentem autorizados a serem mais violentos com mulheres que são menos femininas. Então, por isso que é necessário nós também termos essa compreensão, porque ficamos nesse jogo de gato e rato. Como uma Por um proteção, lado, né? você não quer e realmente não é saudável ser feminina, porque isso implica em ser fraca, isso implica em não se desenvolva, não apareça, e isso obviamente nos prejudica. Mas, por outro lado, se você aparece demais, é demais e é ativa demais, eles também te visam e te marcam. O que um homem diria para uma esposa que começasse a agir assim? Nossa, parece que eu me casei com um homem. E é interessante, porque eu assisti recentemente ao Priscila, da Sofia Coppola. E é muito emblemático, porque em uma das cenas eles estão brincando, tanto a Priscila como o Elvis. Daí a Priscila bate o travesseiro na cara dele e ele dá um burro nela por baixo do travesseiro e diz: eu me casei com uma mulher, não me casei com um homem. Não é para você fazer isso comigo. Curioso, né? Exatamente. E quando uma mulher ela começa a querer sair desse espaço de sobrecarga doméstica, às vezes ela se demanda a si mesma. Estou deixando de ser uma mulher? Porque a mulher é por atribuição. Então, se eu não estou mais servindo a alguém, se eu estou fazendo coisas por mim mesma, eu ainda sou uma mulher. O homem, às vezes, é por isso que nós falamos muito sobre questionar a heterossexualidade. Eu não estou dizendo, e nunca diria que a heterossexualidade não existe, mas eu tenho essa perspectiva crítica sobre a sexualidade de que ela tem que ser posta na mesa e discutida. As pessoas falam, religião, futebol, né? E sexo não se discute. Sexo discute sim, tem que discutir muito e falar incansavelmente sobre sexo. Porque às vezes você descobre que não era um homem que você queria outra coisa. Você queria outra coisa, mas já atribuíram para você que essa outra coisa só se consegue com a intermediação de um homem. Eu acho que essa Exatamente. conversa a gente precisa fazer, né, com mulheres heterossexuais no todo mundo, assim, porque eu acho que a gente vai ter uma relação, eu acredito muito que dá para ter uma relação heterossexual que seja boa, que seja saudável, senão a gente nem teria nossas relações, né, que seja uma relação legal pra gente, mas para isso a gente ainda assim precisa descentralizar os homens da centralidade ali mesmo, da nossa existência. Eu sou a favor. Então, eu acho que assim, para você ter uma relação heterossexual que seja uma boa relação para você, você precisa que aquela relação não seja o centro da sua vida. Perfeito. Você precisa dar o espaço. Por que o espaço dos amigos é sempre tão inferior? Essa é uma discussão da não monogamia, não só essa, tá, gente? Mas assim, que eu acho que é uma que eu acho que é o ponto-chave ali, para muito além da questão sexual, que é por que as relações de amizade têm que ocupar um espaço muito menor do que a relação romântica? Por que o seu trabalho tem que ocupar um lugar muito menor? Por que quando você tem uma relação, todas as outras, consequentemente, têm que ocupar um lugarzinho? Porque aí o que sobra, né? É muito comum que tenha isso, aconteça, né? A amiga começou a namorar e você já sabe, ela vai sumir, né? Por que a gente faz isso, né? Por que a gente deixa os nossos trabalhos de lado? Por que a gente só investe na gente e nas nossas outras relações quando a gente está solteira? Então, a gente precisa fazer essa discussão de qualquer maneira, porque vai ser impossível. Eu acho que em qualquer relação, né? Mas a gente falando aqui da relação heterossexual, você ter uma relação legal se você também não discutir sobre tudo isso que a gente está falando, né? Exatamente. Isso não implica que você vai deixar de se relacionar com homens. Mas isso implica que você precisa deixar de se relacionar dessa maneira com homens. Exato. E a Yasmin, eu amei isso que você falou da minha carreira, da sua carreira ser sua passibilidade, porque é exatamente isso, assim, vou deixar já a dica, né, do vídeo da herança que porta da senhorita Bira e tal, e cada vez mais eu amo, e cada vez mais eu penso sobre isso, assim,
Nós que não temos a herança que importa, nós que não temos essa passeabilidade social de ocupar uns espaços sem as nossas carreiras, cara, isso pra mim que você falou deu um eureka, assim, do tipo, de fato, entendeu? Eu hoje dedico muito mais tempo da minha vida pra minha carreira do que qualquer outro relacionamento, inclusive de amizades e o meu relacionamento afetivo. Hoje a minha carreira é uma das coisas mais importantes que eu tenho. E é preciso ser assim. É preciso Exato. ser assim. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas são assim. Você nasce e você é uma menina e, de repente, eles te destituem de tudo que você pode ser, te deixam oca e dizem que o que preenche o exato vazio que você tem é dedicar o resto da sua vida a um homem. E então você faz isso, você dedica toda a sua vida a um homem. Você faz 55 anos, ele lhe troca por uma garota de 20 e você está com 55 anos, não pôde desenvolver a sua carreira, não pôde desenvolver seus estudos e, às vezes, tem e passa a ter uma vida paupérrima ou até miserável. E tem a questão do cuidado, né? Porque às vezes quando você tá Exatamente. com 55 anos e o cara, você é um casal de 60, 70, 80 anos e ele precisa do cuidado, É ainda a mulher pior. cuida. E Exato. quando a mulher fica doente, a gente tem esses dados aí alarmantes. Quando a mulher fica doente ou quando ela precisa do cuidado, ele abandona. Então, construir essas redes cada vez mais, eu tenho feito e falado sobre isso, assim. Eu falo sempre como advogada, né, que a advocacia ela tem que ser solidária e não solitária, e a construção que eu faço de rede de mulheres advogadas do meu lado é o que me segura sempre, sabe? Dentro da minha carreira, são essas mulheres que cada vez mais dão o apoio pra gente subir juntas. Eu concordo com e você. eu amei essa sua fala porque faz muito sentido pra mim, assim, como eu não tenho herança que importa e o que eu preciso construir tá baseado na carreira que eu construo, então, meu bem, é E isso que é o mais importante pra mim. Essa é a militância. Eu falei uma vez em uma palestra e eu repito sempre. A nossa militância feminista atual é a militância pelo tempo. Por que meninas são hipersexualizadas tão cedo? Por que meninas aprendem que o ápice da vida delas é transar com homens tão cedo? Porque assim você deixa de dedicar um tempo a você e passa a dedicar um tempo a uma ação que terá consequências. Por exemplo, o aborto não é legalizado no Brasil e nós não temos educação sexual. Daí uma garota é assediada pela cultura, porque nós falamos sobre isso, que a cultura assedia também, ensina que o correto é você se engajar nessas relações com 11, 12 anos, você se vê grávida e então... Exato. O aborto não é permitido nem legalizado no Brasil. Você não teve acesso à educação sexual. E então, como vai ser a sua vida a partir daí? Por isso eu falo que quando nós citamos até no feminismo, assim, um pouco mais hardcore, eu diria, sobre essa crítica à heterossexualidade, as pessoas ficam ariscas, mas eu lhe digo uma coisa que é chocante, e que é chocante mesmo, é chocante até para mim, mas é possível você transar com homens e não ser heterossexual. E eu não Sim. estou falando sobre bissexualidade, Sim. porque heterossexualidade não é deitar-se com um homem, ou um homem deitar-se com uma mulher. Heterossexualidade é um sistema de centralização do homem, não apenas nos afetos, como na profissão, nos negócios, e em toda a sua vida. O homem no centro, a performance da feminilidade com a masculinidade no centro, o gênero no centro. Isso é heterossexualidade. Heterossexualidade não é você apenas se deitar. Quem dera fosse, quem dera as mulheres só se deitasse com o homem, deitou ali e acabou. Ele não tem mais nada a ver com a sua vida. Quem dera fosse só isso. Seria liberado. Mas a grande questão, o grande problema é esse. Que nós aprendemos que somos mulheres completas, não se nós apenas nos deitarmos com o homem, mas se nós passarmos a servi-lo. Sim. E Viver pra estar eles, a né? todo tempo circundando na vida dele, fazendo tudo o que ele deseja, o que ele precisa, sendo apoio. E é horrível, porque nós temos que criar outras perspectivas de poder e de prazer para mulheres. Yasmin, até... Um momento, eu só vou concluir Claro. isso. Porque muitas mulheres também se tornam, assim, indivíduos que ficam circundando homens, porque elas sentem que, eu tenho a validação, eu sou uma boa namorada, eu sou uma boa esposa, o ser humano precisa da validação. É verdade. Então, construir outras perspectivas e possibilidades de validação que não passem necessariamente por aí, eu diria. Perfeito. Eu te ouvi num dos eventos do Vulva Negra falando sobre isso, e acho que você fez uma postagem recente, agora você trouxe o tema do aborto, se você puder dar uma pincelada. Porque uma das coisas que eu ouvi você falando, até comentei com a Natália depois, eu falei, caraca, faz muito sentido, vamos pensar sobre isso.
é a gente pensar, né? E você falou assim, em alguns lugares a gente vai começar a discutir esse debate de direito reprodutivo e falar, então tá, se a gente não vai ter uma licença maternidade, então a gente simplesmente não vai engravidar. E aí você trouxe isso falando, por que que as mulheres na Europa, por exemplo, agora na França, né, estão tendo direito ao aborto, porque a gente aqui na América Latina está garantindo a produção de mão de obra. Se você puder dar uma pincelada sobre isso. Nossa, essa é uma temática muito, muito polêmica e triste para mim. Por quê? Porque nós temos de ter consciência que nós vivemos em um sistema patriarcal que, concomitantemente com o capitalismo e o colonialismo, se mantém justamente porque está em uma ótica masculina. Então, isso de pensar, economia colaborativa, isso e aquilo, um capitalismo voltado para mulheres, na sua base, na sua constituição, até quando nós pensamos no ser humano como uma peça que se substitui, como você substitui essa peça? Fazendo com que outra mulher procrie e substitua esse indivíduo, porque é assim que as coisas têm de ser. Então, quando observamos a nível social e mundial, pensando que agora, com a globalização, todos os países estão entrelaçados em acordos e coisas que tais, é impossível para um continente com defasagem de nascimentos, como, por exemplo, o continente europeu, inscrever o aborto na Constituição se não houver a garantia de um exército de reserva de milhões de mulheres que não têm acesso ao aborto e, por conta disso, continuarão tendo filhos. E não é só sobre isso, é sobre mentalidade. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas existe uma grande quantidade de homens da Europa e dos Estados Unidos que fazem turismo ao Brasil, e não turismo sexual, turismo matrimonial. Eles vêm até aqui procurando esposas, sequer mulheres em situação de prostituição, porque eles dizem, eu sei que a mulher latino-americana é mais religiosa, eu sei que a mulher latino-americana é cristã, então ela tem valores de família, então ela me dará um filho e cuidará de mim. E a mulher francesa não faz isso. A mulher francesa, ela coloca assim as coisas na mesa, olha isso, 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 e você que se foda. Eles não querem, né? Depois que eles descobriram que existem lugares no mundo em que os homens são tratados a pão de ló, eles querem isso. Então, é muito interessante perceber que até a economia de alguns países se baseia nisso. Até quando pensamos em Portugal, que fica nessa ambiguidade. A população não quer imigração, mas o Estado quer. Porque o Estado sabe que, se esses indivíduos não forem repostos, muitas situações, como previdência, entre outras, serão prejudicadas. E as pessoas, mais uma vez, vão culpar as mulheres. Mas eu falo uma coisa. É interessante nós pensarmos no próprio paradigma da economia. Uma economia que fosse constituída e pensada por mulheres levaria em conta o déficit. Porque nós, como mulheres, não iríamos nos colocar no cálculo como incubadoras humanas. Exato. A minha economia só se sustenta se mulheres estiverem parindo desesperadamente. Nós teríamos pensado em uma outra solução, mas como homens nesse processo já desumanizaram mulheres completamente, não houve nenhum pensamento em Tem possibilidade. aquela frase, né, da Silvia Federici, que ela fala que se as mulheres entrassem em greve, né, e falassem que não iam ter filhos, o capitalismo para. Exatamente. É isso, exato. mulheres do mundo, univos. Exato. E é É. complexo falar sobre isso, porque eu compreendo que também tem o outro lado da moeda, como eu escrevi nesse próprio post. Será que nós estamos preparadas para um Estado nos obrigar a ter filhos? Sim, The Handmaid's Tale, né? Exatamente. Nossa, é E as pessoas aterrorizante. ficam pensando, o Brasil é um país extremamente conservador. E é interessante porque nós pensamos, às vezes, que o colapso traz a resolução. Mas é um colapso acompanhado de uma autocrítica, uma autoconsciência que traz uma modificação. Nós falamos aqui que é preciso incomodar para a modificação acontecer, mas é preciso ter bases. Por isso que eu penso que esse trabalho que nós fazemos, seja você no direito, seja você na psicanálise, seja eu no próprio feminismo, por assim dizer, estudos sociológicos, fazemos é crucial, porque é o trabalho de despertar a consciência feminista e feminina nas próprias mulheres. Porque quando nós paramos de nos ver dessa maneira, empregadas domésticas, ou incubadoras humanas, ou parceiras vitalícias, ou psicanalistas de graça, porque ainda tem homens que querem trazer os complexos deles Se para tem. nós resolvermos. Imagina se você ainda já é psicanalista de profissão. Pior ainda. Então, quando nós paramos de nos ver assim, começamos a nos ver como seres humanos completos, o paradigma é outro. Você começa a não querer. Eu finalizo falando aquilo que eu disse no Vulva Negra. Por que homens não querem que mulheres se descubram humanas? E isso na integralidade do desejo, da pulsão, do anseio de viver. Porque uma vez que você se torna um ser humano, você não quer voltar a ser uma coisa. Exato. Você percebe que ser uma coisa não é tão prazeroso como experimentar o mundo através de todo o seu corpo.
Então, é por isso que eles colocam esses empecilhos no nosso processo de autodescoberta. É isso que você falou, acho que tem como se sustentam esses mitos mesmo, né? Porque essa coisa fálica, assim, na psicanálise fala-se muito sobre isso, né? Que o falo não é o pênis, mas, enfim, aí várias discussões, né? Mas é essa suposição de que existe esse super uau, né? Que, na verdade, é uma fragilidade. Só que a gente vive em torno de um mito de que existe essa supremacia de poder e que a gente precisa ali ficar um tanto mais encolhidinhas, porque senão a gente não vai ter nada. Mas o que é nada? A gente não para questionar, né? A gente não consegue questionar o que eu quero. Mas será que isso existe mesmo? Né? Será que tudo isso que estão falando, né? Dessa supremacia, tu sabe isso existe? E se eu me olhar? Porque isso aterroriza uma mulher que deseja, né? Escrevi até sobre isso essa semana, falando do filme Pobres Criaturas, que aí a gente nem vai conseguir entrar, Não né? vai Mas dar. tem várias Um coisas. dia fazemos um Um episódio dia só faremos sobre só ele. sobre ele, que ele dá um episódio inteiro. Mas, assim, o quanto que a Bella se mostrava ali também como uma mulher que deseja, né? E o quanto isso é aterrorizador. Ela ali com o personagem do Duncan, ele literalmente enlouqueceu porque ele não conseguiu domar aquela mulher. E eu acho que isso é uma simbologia forte do patriarcado, né? Isso é completamente aterrorizador ao sistema. Se as mulheres falarem assim, olha, não vai ser o centro da minha vida, se todas falarem, né? Se até a gente continuar se relacionando, umas não se relacionarem, as outras se relacionarem com homens, e aí, enfim, mas todo mundo disser, este não vai ser o centro da minha vida, Ah, não, né? eles A sondam. maternidade, de uma maneira geral, o cuidado, os homens não vai ser o centro, eu vou existir verdadeiramente. O sistema entra num colapso. É isso. Ô, gente, a gente não tem nada contra homem, tá? A gente até tem um em casa, né, tem Ná? Você amigos tem que um são. também, tem amigos que são. Eu a gente tenho muitas gosta, coisas contra. Assim, Tá brincando. espero que os homens estejam ouvindo, porque uma das coisas pra gente encerrar aqui é isso. Quando tem um homem com um discurso pró-feminismo, ou enfim, ele faz esse discurso pra mulher. Ele não faz pros deles, né? Então você vê vários homens, eu sou advogado de mulheres, mas aí, pra mulher. Eu sou papo de não sei o quê, pra mulher. Então, assim, conversa entre vocês, entendeu? E aí, mulheres, se desobriguem, tá? Esse papel do letramento não é seu. O máximo que você pode fazer, se você quiser falar, ouve lá o podcast das duas Natálias, e aí você já começa a ser introduzido aí com a conversa, mas não é nossa obrigação. Yasmin, quer deixar uma dica pra gente encerrar de um livro, podcast, música, filme, o que você quiser? Bem, eu gostaria muito de deixar o livro da Valesca, tanto para a Trilha do Amor, como sobre o dispositivo materno amoroso. E também gostaria de deixar como dica... eu sempre falo dos clássicos, É Impossível, Amar para Sobreviver, muito pesado, mas uma ótima dica, Contra a Nossa Vontade, por um feminismo afro-latino-americano, porque aqui eu não consegui entrar tanto em uma questão sobre as mulheres negras em específico na sexualidade, mas esse livro da Lélia, ela tem alguns capítulos inteiros sobre essa questão. Bell Hooks, toda a bibliografia, parem de ler só tudo sobre amor e comecem a ler quando a Bell Hooks enfia o dedo na ferida, Homens Negros e Masculinidade, ótimo livro, consumam tudo, leiam tudo e, sobretudo, mulheres, parem de gastar tempo de vida com outras coisas que não sejam você. Essa é a minha dica. Muitas pessoas falam, Yasmin, você não vai me mandar virar uma feminista hardcore? Eu só vou mandar você cuidar da sua própria vida. Já é bastante Que coisa, já é muita né? coisa. Ná, sua dica. Sim, nossa, várias dicas. Todas essas que a Yasmin falou, né? Que são também todas obras que eu gosto. Eu vi uma série que eu tava até falando com a Yasmin, que é a série Machos Alfa. E essa série, eu acho que ela é super legal, assim. Ela tem uma crítica que eu não esperava nada. Eu fui assistir a série, aí eu não esperava nada. Eu achava que seria adoro. super, né? Macho alfa. Eu achei, falei, que saco, vai lá fazer curso de desconstrução da masculinidade. Mas eu gostei ainda mais da segunda temporada. Eu acho que eles fazem críticas muito pertinentes e com muito humor. Então, eu acho que eu vou deixar só essa, porque a Yasmin já trouxe livros maravilhosos que eu iria colocar. Então, Eu vou deixar duas dicas aqui pra gente finalizar também. Esse livro do Giovanni Martins, ele não é muito novo, não. Talvez a maioria já até tenha lido, mas é um livro de crônicas que chama Sol na Cabeça. E eu acho que é tão gostoso, assim, acho que vale ler, vale mesmo. E aí, bebendo da psicanálise, porque eu faço isso com frequência, as conversas que eu nunca tive com a minha mãe. Eu acho que, eu marquei um pouquinho aqui, né? Tá super marcado. É um livro que eu acho que vale muito a gente pensar sobre esses espaços, assim, das conversas que a gente não teve, porque ela também não dava conta de ter, né? Então,
E, por favor, deixa suas indicações, seu canal, onde as pessoas te encontram e recomenda do seu livro. Que eu já tenho, inclusive. Eu também. É verdade, ainda tem um autografado. Tem um autografado. Pessoal, indico a vocês o meu romance Incandescentes no Inverno. Eu sei que vai ser surpreendente, mas ele não é um livro de teoria feminista, é um livro de poesias sobre o mito de Hades e Perséfone, uma coisa também um pouco psicanalítica. Eu adoro mitologia e indico a vocês também o próprio projeto Vulva Negra. Somos @Vulva Negra no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, vulvanegra.org, o site, se vocês quiserem ter acesso a outros materiais. Nos sigam, estejam conosco e, pessoal do Rio de Janeiro, atentas e atentos. Não sei quando vocês verão, mas se vocês estiverem vendo isso antes de junho de 2024, se preparem, porque o nosso Encontro Feminista Vulva Negra vai chegar no Rio de Janeiro Oba, no eu vou. mês de junho. Eu sou de Vamos São lá. Paulo, mas eu vou pro Rio de Janeiro também. Vai ser maravilhoso. Quem gostou desse episódio, então aproveita, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, segue a gente nas redes sociais, deixa sua dica, quem você gostaria de Sim, ver por aqui. Que tema, né? Que tema, que pessoa. É muito importante pra gente saber como é que vocês estão recebendo isso aí. Então, parou de lavar a louça, tá dirigindo, deixa o like aí ao mesmo tempo e vem com a gente até o próximo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.